pessoal do YouTube, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos e a nossa preparação para o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tanto para o concurso de professor efetivo quanto professor temporário. Hoje nós vamos falar sobre a educação do campo, ok? A educação do campo é uma modalidade de educação. E nessa modalidade, o espaço educativo acontece nas florestas, na área agropecuária, em minas relacionadas à agricultura, nos ribeirinhos, quilombolas, indígenas. Essas comunidades, elas são classificadas, como educação do campo. Então, a educação do campo ocorre nessas comunidades, nas florestas, nas minas, nos ribeirinhos, quilombolas, indígenas, nas comunidades de exploração de minas, de agricultura, de agropecuária. A educação do campo, ela é um lugar de trabalho, Então, a educação do campo propõe que o campo não é apenas um lugar de trabalho para fornecer alimentos, produtos para a área urbana. Não, ela defende que o campo é lugar de trabalho, é lugar de moradia, é lugar de sociabilidade, de identidade, lugar de construção de novas finalidades. A educação do campo surgiu por meio de demandas e de lutas sociais, principalmente dos trabalhadores rurais, da questão do movimento dos sem terra. Surgiram então essas demandas, essas preocupações, essas exigências dessas comunidades, e daí surgiu a ideia da educação do campo, que é a valorização do conhecimento do camponês, daquela pessoa que vive no campo. Para haver uma educação do campo de qualidade, logicamente, é necessário maior investimento financeiro público, E, além disso, desse investimento financeiro público, de maior atenção mesmo, de maior cuidado e atenção aos educandos campesinos. Então, é necessário não só dinheiro naquele local, investimento nessa educação do campo, como também atenção e cuidados para com essa educação do campo, para com os educandos que ali estão presentes. Bom, a educação do campo, ela é uma modalidade de educação muito específica, Portanto, a própria legislação prevê que os calendários, o currículo, os recursos didáticos, as metodologias e até mesmo os objetivos da educação, do processo de ensino e aprendizagem na educação do campo, devem ser elaborados, devem ser adequados conforme aquela população. Então, não adianta pegar, assuntos, ou um livro, um método, um recurso, calendário da área urbana e simplesmente trazer para a educação campesina, por exemplo. Não, é necessário que se elabore os calendários, os currículos, os recursos, toda a metodologia, a organização do trabalho pedagógico deve ser voltada para essa população campesina. Então, a partir das necessidades dessa população é que se vai fazer toda essa organização do trabalho pedagógico. A educação do campo também, ela propõe uma convivência, uma convivência com pessoas da mesma idade, uma socialização. Então, a educação do campo, ela também propõe uma ampliação das relações. É claro que não se visa mais, como antigamente, uma educação que prepara as pessoas para irem para a cidade. Não, como já foi dito, o campo é um lugar de trabalho, é um lugar de moradia, é um lugar de lazer. Então, as pessoas não precisam sair do campo para a cidade. E esse é o objetivo da educação do campo, é mostrar que o campo é lugar de se morar, de trabalhar, de se socializar. E, portanto, a convivência é muito importante, a socialização, a ampliação dessas relações sociais. Os processos educacionais da educação do campo precisam ser significativos,
Significativos para quem? Ora, para aquela comunidade campesina, para aqueles estudantes do campo. Então, eu não posso basear todo o meu trabalho pedagógico, toda a organização da escola, numa escola da cidade e simplesmente jogar lá na escola do campo. Tudo isso tem que partir da própria comunidade do campo. Então, de acordo com as necessidades dessa comunidade. E aí sim, os processos educacionais, a aprendizagem vai ser significativa. Por quê? Porque ela vai partir da realidade daqueles sujeitos que ali estão. Outro ponto muito importante que a educação do campo traz, outro pilar, né, é a diversidade. E a diversidade aqui é considerar a diversidade também daquela comunidade. Não só que a comunidade do campo é diferente da comunidade urbana, mas que a própria comunidade do campo é diferente em si mesma, né? Então, são sujeitos diferentes, famílias diferentes, considerar essa diversidade dentro da própria comunidade. Também, com a diversidade, busca-se contemplar no currículo as características do campo, então as características locais, né? Bem como também os saberes dali, valorizar o conhecimento e os saberes daquele povo, daquela comunidade. A escola rural versus a escola do campo. Escola rural não é a mesma coisa que escola do campo. São duas escolas diferentes, tá bom? Então, na escola rural que tínhamos antigamente, buscava-se então a formação de um trabalhador para ir para a cidade. A escola do campo não busca esse trabalhador, busca formar um cidadão campesino consciente das suas obrigações, dos seus direitos e de que o campo é um lugar de desenvolvimento também, que se ele quiser permanecer no campo, trabalhar ali, se socializar, morar, né, desenvolver a sua vida ali, também é possível. Essa é a escola do campo. E o último pilar, então, da educação do campo é a valorização da identidade. Mais uma vez, valorizar aquele povo, aquela comunidade, aquelas características, o que eles são, o que eles sabem, o que eles precisam, né? Se houver essa valorização da identidade, o processo educacional vai ser, sim, muito significativo e eficiente ali naquela comunidade. Então, não se deve haver uma adaptação da educação da cidade para o campo. A educação do campo deve ser toda planejada para aquela comunidade específica. Também não se pode, por exemplo, pegar a educação que é feita lá com os ribeirinhos e simplesmente aplicar numa educação, na educação do campo de uma comunidade mineira, de pessoas que exploram ali os minérios, por exemplo. Não dá certo, né? Porque são duas comunidades diferentes, com objetivos diferentes, saberes diferentes. Então, é partir de cada comunidade, dos seus saberes, das suas dificuldades, dos seus objetivos. Essa é a escola do campo. Então, as práticas pedagógicas dessa escola devem partir da vivência daquela comunidade. Tudo que vai acontecer no processo educacional sempre vai partir do zero. E esse ponto zero é a comunidade. São as pessoas daquela comunidade específica ali onde a educação vai acontecer. Então, tudo vai girar em torno das necessidades daquelas pessoas do campo. Essa é a educação do campo, bem diferente da educação rural, o conceito que se tinha antigamente. Na educação rural, buscava-se formar trabalhadores para irem para a cidade trabalhar e largar o campo. Hoje em dia não é isso que se busca. Se busca educar um cidadão consciente dos seus direitos e deveres e mostrar para ele que o campo é lugar de moradia, é lugar de trabalho, é lugar de lazer, é lugar de construir a sua vida. Essa é a educação do campo. Então, se você gostou desse áudio, desse podcast sobre educação do campo, compartilhe, curta, inscreva-se no canal e vamos continuar estudando esses assuntos, então, para a Secretaria de Educação do Distrito Federal.